Tem uma ideia que nem criar os filhos, assim, né? A gente, meu falecido sogro dizia, né? Até eu tinha 1000 teorias e nenhum filho. Depois tive um filho e nenhuma teoria. E o dia a dia vai te surpreendendo. É isso realmente que acontece. Mas tem uma coisa básica que eu acho importante. E acho que isso eu tenho. Tu tem que gostar das pessoas. Isso. Tu tem que colocar as pessoas no centro desse negócio todo. Então, se tu conseguir fazer isso, das pessoas tu amplia para as comunidades. E das comunidades para esses sistemas mais amplos, né? E acho que é muito prazeroso fazer isso, porque se tu consegue ampliar a visão, porque o empresário ele não deixa de fazer. Presta atenção assim, em algumas grandes empresas que criam instituto isso, instituto aquilo, é para abater imposto, é para isso, né? Também, né? Mas, assim, fazendo um rápido parênteses, esse tempo eu estava fazendo umas trilhas lá, aqui para o interior do Rio Grande do Sul, e estava com uma guia. E ela defende o Pampa e tal, né? E eu digo, eu defendo também e tal, né? Mas a tua empresa planta eucalipto e tal, planta eucalipto, assim. E isso aí destrói. Eu digo, muita hora assim, nessa calma. Vamos nos organizar e tal, né? Aí explicando, olha, o que representa o eucalipto, né, no bioma Pampa. O bioma Pampa tem 19 milhões de hectares, né? E os plantios efetivos, né, porque os plantios da CMPC, eles representam hoje em torno de 500 mil hectares. E metade deles é de área de recuperação e de preservação. Então, é a maior área de preservação que tem no estado do Rio Grande do Sul, está na metade que não é utilizada para a produção do eucalipto, né? Além de tu ter um selo que justifica, que dá garantia de sustentabilidade para isso, que é o selo do Dow Jones, né? E seguir institutos como o IFC, o ICF, né? E que nos dá a garantia assim, de que nós estamos trabalhando bem, né? Aí diz assim, então vocês são provocados? Sim, são. Qual é o problema de ser provocado? Para a linha do que tu está dizendo. Se não for provocado, eu não vou. É isso. Dizem que a brincadeira do alemão é como é que você consegue que o alemão faça uma coisa? Diz para ele que não tem coragem, que ele não sabe. Isso você não tem coragem de fazer isso. Ele fala e faz nada, né? Exatamente. Então, eu acho que a empresa ela foi cutucada, e quando o empresário é cutucado, quando o dono é cutucado, e isso é feito não de forma antagônica, não te chamando de sem vergonha, de explorador, disso, aquilo, mas trazendo oportunidades e com inteligência, ele vem. Abrindo aí, uma porta para a condução das coisas. E aí está um exemplo, né? Então, veja, na época da Riocel, aquilo era um conselho, não era um dono, né? A empresa tinha um controle acionário da Klabin, IOSP e Votorantim, a IOSP, que era uma empresa daqui do Sul, né? Quando foi adquirida depois, mais tarde, pela Aracruz, também era um conselho, tinha participação Safra, Klabin não, Safra, agora vou me esquecer. Então, mas, enfim, eram 3 grandes proprietários, né? E tu também tinha um conselho. Conselhos são formados por pessoas, né? São homens e mulheres que são influenciáveis, né? E se tu levar bons projetos, né? Eu fui convidado uma vez para participar da CIPA, mas mais especificamente para fazer a semana interna, né? E aí eu disse assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos filmar esse negócio aí. Vamos fazer uma rede de televisão aqui dentro e tal, vamos filmar e botar em todos os negócios. Cara, mas tu é louco ali em casa? Eu não quero nem saber. Vamos, né? E aí levamos, o nosso projeto custava mais ou menos uns R$10 mil. E era o famoso Aldo Sani. Virou nome de rua depois o Aldo Sani. Aí nós éramos uma gurizada, tudo assim, né? Aí apresentamos o projeto, terminou, o velho olhou para os diretores e tal, e disse assim, tem tanta gente me apresentar, tanto troço chato aqui, agora vieram essa gurizada aqui. Gostei. Dá os 10 mil e bota mais um pouquinho aí para vocês fazendo essa começaram a pensar. Tudo vibrando. Então, cria um viés, cria uma alternativa, né? E assim se construiu essa licença social. E aí, esse processo que nos conduz à licença social, que é uma aproximação com as pessoas, com as comunidades e com as governanças, no sentido de tentar entender
Mas acho que é necessário. E aí vem alguma coisa, e tu que tem trabalhado bastante nisso, vi teu livro e tal, né? Que é importante, que é o seguinte, às vezes, se nós não ouvirmos, se nós não entendermos direito quais são essas necessidades, nós podemos construir aparatos que depois não são sustentados por essas, né? Uhum. Eles podem atender a um desejo de alguém, até de um governante mesmo, um prefeito, de um vereador, de um secretário, mas eles não estão em sintonia com as reais necessidades daquelas comunidades. Né? Eu enxergo, eu tenho essa visão, né? Claro, todos nós somos suscetíveis à miopia também, eu concordo, mas que falta a escuta, vamos chamar de ativa, atenta, tá? Para ouvir mesmo, dissecar, 200W e quantos H quiser. Mas por que você está pensando nisso? Até você entender realmente o que o cara está dizendo, número 1. E número 2, aí é que vem o grande problema. O cara da academia, entendeu? Seja ele na parte de meio ambiental, seja na área de técnica, de tecnologia, seja o que for. Fazer o cara, o munícipe, o habitante, aquele cara que é da terra, eu vou chamar do minhoca, é o cara que é da terra. Fazer esse cara entender na cabeça dele, no universo dele, o que você está propondo para ele. Né? Fala de água, aí o cara começa a falar de água. Não, porque é o seguinte, o processo da água e tal, a água é um líquido solvente universal e não sei o que tem, tá. Aí o cara começa a entrar em entalpia, entropia, o cara fala, e a pia da cozinha, e a pia do banheiro, sabe? Baixa a bola, entendeu? Não demonstra conhecimento pro cara, demonstra engajamento no que ele precisa fazer. Essa falta de sintonia, de sincronismo, de o local se vê no processo como retorno de uma escuta, ele rechaça de todo tipo. Não tenho nada contra idioma nenhum, até porque os meus avós chamavam a gente com um nome que a gente não pode nem falar às vezes, né? Rússio, Júrio, então eles não sabiam nem falar o idioma. Então eu tenho nada contra o idioma. Mas tipo assim, ó, você precisa organizar as suas ideias no mundo de quem está te ouvindo. Isso é fundamental, porque às vezes as pessoas vêm com algum anglicanismo, alguns outros termos e falam, mas que é isso, cara? Sabe? Que o cara, tipo assim, ele faz aquela cara de que tá entendendo, mas é aquele menino que a mãe fala assim, você vai na casa do seu avô, né? Não vai nada. Sabe que eu fiz um precipitador eletrostático, um forno de cal, da antiga fábrica, e eu trabalhei com um japonês. Tá? E eu sempre acreditei muito numa linguagem técnica universal, né? É meio uma coisa, assim, um pensamento meio bobinho, assim, né? Então, e aí, conversando com ele, e aí, como é que foi? Eu dizia, nós chegamos num navio e tal, descemos, e o meu grupo era mais técnico, nós fomos para Minas Gerais. Em Minas Gerais, fiquei vinculado a empresas prestadoras de serviços para a CBC, né? Companhia Brasileira de Caldeiras. E a minha primeira missão foi o seguinte, eu recebi lá um manual de algumas máquinas operatrizes, e eu conhecia todas, e eu tinha que explicar para o pessoal como é que era a operação. Tá, e aí? Mas em português? Não, eu não falava nada de português. E eles não entendiam nada de japonês, não era japonês, né? E eu já fiquei encantado. Daí, como é que foi? Não, então foi segunda-feira, eu falava torno, falava na prensa, na retífica, quando chegou na sexta-feira, ele dizia, então, e funcionou? Ele, não funcionou nada, ninguém entendeu japonês, ninguém sabia nada, o japonês estava com a cabeça desse tamanho e tal, né? A comunicação requer um esforço muito grande, uma tradução, uma linguagem. Por exemplo, nós fomos desafiados na certificação ambiental da área florestal com equipes nossas que eram analfabetos, não sabiam ler nem escrever. Então, tu imagina um processo de certificação, tu tem que desenvolver um procedimento
É um procedimento que, evidentemente, tem que ser ambientalmente sustentável e tem que ser compartilhado, tem que ser seguido para tu evitar uma não conformidade. Em havendo uma não conformidade, tu senão não vira nem procedimento nem padrão. Sei, né? E aí como é que faz? Como é que faz? Então, foi desafiador, mas é possível fazer. Mas, o simples fato da pessoa ser analfabeta, né, não resume a necessidade de decodificação da linguagem, né, para que a gente possa atingir as pessoas, né? E isso uma das coisas é como falar, né? Porque, vamos dizer assim, a educação ela tem um sentido, que é eu estou falando para aquela pessoa, depois ela volta, eu estou ouvindo. E aí, quando eu faço a síntese desse caminho de ida e volta, aí é que realmente o fluxo da informação. Tenho a informação num fluxo completo e sai daí, emerge daí um processo educativo. Uhum. Então, na construção desses projetos sociais, isso tem que ser muito bem exercitado. E muitas vezes as pessoas se envolvem em processos, e aí vão voltar agora... Acho legal esse trabalho aí que está fazendo de planejamento, né? Que nós não podemos inserir simplesmente porque acreditamos que aquilo deva ser importante para aquela comunidade. Exatamente. E temos que ter cuidado com as pessoas que estão gerindo aquele grupo, né? Se eles estão perfeitamente sintonizados com aquelas necessidades, porque, enfim, tu pode botar dinheiro fora, né? Aracruz fez isso, era uma fala sempre do Walter, contando que fizeram um estádio, né, para receber partidas de vôlei, de basquete, que acabou recebendo uma partida e depois nunca mais foi usado, né? Ou a manutenção não é sustentada. Tu constrói algo que depois não consegue ser mantido pelaquela comunidade. O Gabeira, quando sai exilado daqui, ainda durante a ditadura militar, ele vai para a Europa e eles ficavam lá trabalhando, eram ajudados, e aí, durante as férias deles, eles iam para a África e ajudavam em projetos sociais, construindo escolas e hospitais, né? E ele foi um ano, voltou no ano seguinte, está no livro dele, que é esse companheiro, e ele ficou impressionado, porque chegou lá, estava tudo destruído. Eles construíram uma escola, quando voltaram lá não tinha mais escola. Ele perguntou para a liderança assim, pô, por que a gente fez? Mas por que? Mas isso, mas vocês destruíram? Assim, mas vem cá, tu perguntou para nós se nós queríamos uma escola, vocês chegaram aqui, tudo europeu, tudo bonitinho, uma garotada e tal, levantaram uma escola, não preciso de escola. O que o senhor precisa? Eu preciso de uma torneira que tenha água potável aqui, para eu conseguir cozinhar isso e aquilo. Então, uma das coisas é essa, quer dizer, ouvir as pessoas, mas realmente ouvir isso, conseguir traduzir e depois entender quais são as necessidades. Então, isso fica muito complexo, né? E aí passa muito por isso que a gente estava conversando, que tu tem conversado, que é sempre ter um plano, né? Um plano compartilhado, um plano bem orientado, que se possa obedecer para 5, 10, 15 anos, né? A empresa agora, essa nova unidade que se pretende, aí é um negócio para 200 anos, né? Sim. Certo? 200 anos não é brincadeira, né? Eu acho que com muita boa vontade a gente planeja, talvez uns 50 dá para arriscar, né? Lá. Antes de eu ir lá para o site de Guaíba, eu vim da África para cá. Eu trabalhava lá. E aí essa experiência que tu me contaste aí do Gabeira me lembra o seguinte, né? Às vezes a gente parava, era uma construtora de infraestrutura. Então a gente fazia estradas, entre outras obras de construção civil pesada. E aí, às vezes, a gente parava na beira da estrada e não podia sair muito do leito, porque nos bordos tinham minas. É uma coisa cruel, assim, uma coisa que não dá para entender como um ser humano projeta uma pinóia daquela. Mas, enfim, seja lá o que Deus quiser. E aí tinha assim uns giral e pendurado, jiboia, umas cobras enormes, e aberto longitudinalmente a jiboia, e aparecia tipo peixe, aquela gordurinha da jiboia. E aquilo era vendido porque, na crença deles, reumatismo se curava esfregando a banha, a gordurinha da jiboia ali.
Agora, não adianta você querer chegar pro cara falando, toma isso que vai ser bom pro reumatismo. Então, cara, mas aí é o seguinte, né? Cola no cara, vê ele, ó, você tem... Sabe, e tem todo um trabalho de convencimento e escutar. Por que você acha que faz isso e tal, e tal, e tal? E muitas crendices que a gente sabe que os elementos ativos que tem no remédio não vieram de Marte, eles estão aqui. Né? De repente, o cara consegue achar um unguento, uma pomada que realmente faça isso. Então, fala, olha, a gente estudou, não tem fundamento nenhum. Tem fundamento, vamos melhorar isso. Né? Esse tipo de encaixe nas coisas é que precisa ser feito. E muito o cara traz uma solução pronta, sem tentar compor, ou pelo menos fazer que o cara entenda que aquilo que ele está fazendo não está surtindo efeito. É que o médico faz, pega o placebo e o remédio, a droga, né? Põe nos dois, fala, os caras, ó, A e B, ou A linha, mesma coisa. Agora dá os dois, fala, tá vendo? Esse aqui curou, esse aqui se lascou. E pá. É assim que funciona. E muitas vezes a pessoa, para dar celeridade ao processo, então é um atalho que você faz, ele dura 6 meses, 1 ano, para um projeto de 200, entendeu? 5 anos funcionou? Ele foi a pico, Gauss, foi a pico. Tá? Quando nós inauguramos, fomos laureados, recebemos o prêmio, ele estava no pico. E nos últimos 5 anos ele veio para 0 e nós estamos com o mesmo problema virgindo de novo. Né?